que é a Lei Magnitsky, né, que o governo dos Estados Unidos já sancionou essa lei e mirou o Alexandre de Moraes, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. Carlos, o que está acontecendo, Carlos, entre os Estados Unidos e o Brasil, que tá essa amizade de 200 anos aí, tá complicado, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, José Otávio. E olha, a cada dia aí a gente vê mais notícias referentes aí a essa relação conturbada atualmente entre Brasil e também os Estados Unidos. Dessa vez aí foi o governo americano que aplicou a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que agora tem todos os seus bens ali que estão no exterior, ligados a ele, nos Estados Unidos, né? Eles vão ser bloqueados de forma permanente. Com isso, ele acaba tendo tanto os bens, né, quanto o dinheiro que ele tenha aplicado nos Estados Unidos, empresas ligadas a ele. Para você ter uma ideia, José, nem mesmo cartões ali com bandeiras americanas que eventualmente ele use ali para fazer alguma compra, alguma transação bancária, ele não vai mais poder usar. Segundo ali o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, essa medida foi tomada contra o ministro Alexandre de Moraes ali porque ele tem feito uma espécie de caça às bruxas. Segundo disse ali o tesoureiro dos Estados Unidos, que o ministro Alexandre de Moraes tem feito uma caça às bruxas, em especial com o presidente Jair Bolsonaro e também opositores políticos, e causando então uma espécie de, como ele classificou ali, uma violação aos direitos humanos, entre outras questões. Para você ter uma ideia também a respeito da lei Magnitsky, ela foi inspirada ali como uma homenagem a um advogado, Sergei Magnitsky, ele que era russo, acabou denunciando um esquema de corrupção do governo do seu país, lá da Rússia, de Vladimir Putin, e acabou sendo levado para a prisão e depois morto. Então, essa lei foi sancionada ainda no governo Barack Obama, em 2012. A princípio, ela agiria ali contra oligarquias, esquemas, aliás, países que têm governos que são oligárquicos, opressores, mas a partir de 2016 acabou que houve então essa readequação, passando a várias outras pessoas serem atingidas pela lei Magnitsky. Lembrando também que, segundo uma reportagem do jornal The Washington Post, disse que o filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que atualmente está nos Estados Unidos, está licenciado ali do seu cargo público no país, ele estaria tramando ali junto com membros do governo Trump para aplicar sanções contra Alexandre de Moraes. E a gente viu que há poucos dias atrás houve uma sanção contra, não só contra ele, mas contra todos os ministros ali do STF, em que foram retirados os seus vistos. E agora, depois de mais essa sanção que foi aplicada diretamente ao Alexandre de Moraes, com a lei Magnitsky, o Eduardo Bolsonaro foi às suas redes sociais, comemorou essa ação aí que ele justificou ali em respeito ao que foi aplicado contra o Alexandre de Moraes, que agora então teve todos os seus bens confiscados pelo governo americano e ele não pode nem mesmo usar cartões de crédito que têm as bandeiras dos Estados Unidos, ou seja, como se fosse ali uma pena de morte financeira para Alexandre de Moraes. Volto com você. Quer dizer, a gente fala bandeiras de cartões, a gente aqui tem Visa, Mastercard, quer dizer, nenhum desses aí ele vai poder usar. Alexandre de Moraes, a partir de agora, vai ter que pagar tudo no Pix mesmo, vai ter que se resolver aqui. Mas acredito também, né, que com o salário de ministro também não vai ter tanto problema em ter que parcelar tanta coisa assim. Mas esse balaio de gato, ele fica cada vez mais complicado, porque às vezes as pessoas acham, não, os Estados Unidos como é que vai punir o Alexandre de Moraes aqui no Brasil? Os americanos, eles vão punir ele, tirando ele, digamos assim, né, do controle de coisas que passam pelos Estados Unidos. Por que Visa e Mastercard? Visa e Mastercard são empresas sediadas nos Estados Unidos. Então, tudo que ele tiver que possa passar, que tenha algum sócio americano, que seja qualquer coisa, e não só nos Estados Unidos, né? Países que os Estados Unidos também ali têm alguns acordos comerciais, eles também podem agir, né? Então, o American Express, aquele Black, não tem mais, é só no Pix agora.
vai ter que usar outros bancos, até porque os bancos brasileiros, a maioria, você pode olhar, você pede um cartão de crédito para um banco brasileiro, a bandeira dele não é brasileira, então vai complicar um pouquinho nesse sentido. Parece que bens ele não tinha, mas essa sanção que aconteceu lá no início, no dia 18, né, agora de julho, que tirou os vistos, não foram só dos ministros, né? Parece que a filha do Alexandre de Moraes morava lá, teve que deixar, então não está tão simples assim. E parece também, né, Carlos, que o deputado licenciado não está mais licenciado, a licença dele acabou semana passada, né? Agora ele está vendo aí se ele consegue se articular para conseguir, às vezes, uma secretaria, em algum governo, em alguma coisa, para conseguir manter, porque ele pode continuar licenciado desde que ele esteja exercendo algum outro cargo público, né? Então a gente ainda precisa acompanhar isso, porque tem desdobramentos de todos os lados. E já tem gente também querendo fazer pressão para que o próprio Eduardo perca o mandato, né? Já que a licença dele acabou, ou volta e reassume, ou assume alguma outra coisa. Vamos ver como é que tá complicado esse balaio de gato aí, não tá, Carlos? Ah, tá muito complicado. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, como havia dito, ele tá fazendo ali de tudo para conversar ali com membros do governo Donald Trump também, buscando ali alianças, principalmente ali, como eu disse, ele comemorou bastante essa nova sanção aí ao ministro Alexandre de Moraes e usou as suas redes sociais para poder chamar ali o seu público, principalmente os deputados de oposição, né, para poder fazer mais pressão sobre o governo brasileiro a pedido ali da anistia para Jair Bolsonaro e para outras pessoas que estão ali sendo acusadas do golpe de Estado. Então, tudo isso aí mexe com a política não só do Brasil, mas também a política mundial ali, essa relação conturbada atualmente que está entre a Casa Branca e também o Itamaraty. Pois é, a gente tem inclusive uma comitiva que está lá, né? Quer dizer, a gente tem deputados e senadores brasileiros tentando reverter isso, a gente tem o Eduardo e alguns outros amigos e deputados também tentando puxar para um lado, quer dizer, é um cabo de guerra ali que até agora só quem perdeu foi o Brasil, né? Tirando aí essa briga do Alexandre de Moraes, porque eles estão falando, mas o que tem a ver o Bolsonaro? Não é só o Bolsonaro. Essas sanções, é muito importante também explicar, estão aí porque o Alexandre de Moraes mexeu com redes sociais, que são Facebook, Meta, né, Instagram, são todas empresas americanas. A partir do momento onde ele foi pedindo, então, que contas fossem removidas, ele foi mexendo com realmente a soberania ali americana, porque a rede social ela está no Brasil, está no mundo inteiro, mas o ponto de origem dela está lá no Vale do Silício. Quer dizer, o Alexandre de Moraes andou mexendo num vespeiro também lá nos Estados Unidos. Não é só o Bolsonaro, né? Tem outra coisa, tem outras coisas, outros interesses aí também, não tem, Carlos? Ah, com certeza. Realmente aí é uma briga, né? Há tempos, principalmente em relação a essas redes sociais, né, essas plataformas para que muitos consideraram como censura. O Alexandre de Moraes ali exigiu várias ações por parte destas empresas que foram tomadas aí, inclusive o secretário do Tesouro dos Estados Unidos usou essa justificativa aí para poder estar aplicando essa sanção contra o Alexandre de Moraes. Não somente a questão envolvendo Jair Bolsonaro, mas também com empresas americanas, a forma como ele tem lidado. Ele destacou que o Alexandre de Moraes tem sido muitas vezes juiz e também júri na sua explicação do porquê ele foi acometido aí com essa sanção à lei Magnitsky. Vamos ver agora como é que vai ser a reação do Itamaraty, né? Porque, querendo ou não, isso envolve também, não é só porque a gente fala, é a polícia. Não é. Quem aplicou essas sanções, na verdade, foi o Departamento do Tesouro, que lá, é engraçado isso, porque nos Estados Unidos o Departamento do Tesouro tem poder de polícia. Quando a gente vê nos filmes lá e tá um cara escrito assim, DEA, atrás do colete, que é o Departamento Antidrogas, né?
que é a Narcóticos, que a gente chama assim, né? Quando a gente vai assistir uma série, tá, Narcóticos tá aí. Narcóticos não tá, por exemplo, que nem aqui a gente tem a Secretaria de Justiça, lá também tem. Narcóticos não é da Secretaria da Justiça, não. Narcóticos é da Secretaria do Tesouro. Porque o interesse da polícia americana na hora de pegar e fazer a apreensão de drogas, se prender o pessoal é bônus. A ideia é recuperar os bens e trazer de volta para os Estados Unidos. Por isso que realmente eles não são ligados à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, como a gente tem muito, todas as polícias vinculadas aqui. Lá, o departamento, o DEA, também é do Departamento do Tesouro. Então, o Departamento do Tesouro tem poder de polícia e por isso está fazendo isso, dizendo que o Alexandre de Moraes está dando uma de promotor, júri, juiz e um pouquinho de Deus também aí, né? Dentro dessa perspectiva toda americana. E agora vamos ver quem vai ganhar esse cabo de guerra. O que eu sei é que em toda essa confusão, quem está perdendo é o Brasil. E realmente, se ficar o cenário de terra arrasada, eu não vou me sentir bem e não vou sentir vingança nenhuma. Porque, como diz aí, né, se eu não me engano, era Lao Tse Tung, ele dizia o seguinte, que às vezes o bom governante, ele não é aquele, o bom governante não é aquele que toca fogo no seu país, porque senão ele prefere, né, governar sobre as cinzas. Então não adianta governar sobre as cinzas, a gente tem que manter a soberania nacional para realmente poder governar não sobre o povo brasileiro, mas para o povo brasileiro.